Eu venho trazer aqui um vídeo que, mais uma vez, eu não vi passar na íntegra, né? Até porque é um vídeo um pouco longo, que é o depoimento do delegado Rivaldo Barbosa, no envolvimento dele no caso da vereadora Marielle Franco. Infelizmente, as pessoas, né, que foram inscritas para poder fazer a pergunta para ele foge, perde um pouquinho o conhecimento de direito. Botaram as pessoas completamente incompetentes para poder fazer as perguntas para ele, um delegado que trabalha no ramo de inquérito, né? Mas vamos para o vídeo que o entendimento vai ser melhor. Boa tarde ao Rivaldo Barbosa, ao doutor Marcelo Ferreira. As perguntas aqui, elas são para produção e apoio técnico na relação e na elaboração do relatório da representação número 4 do Partido Socialismo e Liberdade em desfavor do deputado federal Chiquinho Brazão. O senhor Rivaldo Barbosa foi colocado como uma das testemunhas de defesa do deputado Chiquinho e eu começo agora a fazer as perguntas ao senhor para que a gente possa dar continuidade aos nossos trabalhos aqui na Comissão de Ética da Câmara Federal. Na sua opinião, Rivaldo, como que funciona hoje as milícias no estado do Rio de Janeiro? Ou também dentro da tua atuação enquanto policial civil? Excelência, boa tarde, senhora. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando, uma vez que no meu depoimento aos investigadores, eu não tive a possibilidade de falar como eu estou falando aqui para poder me defender. Eu agradeço a senhora pela essa possibilidade ao Congresso Nacional. Eu trabalho há 20 anos na Polícia Civil. Eu comecei, logo que eu saí delegado, eu participei da área administrativa e em 2008, eu fui subsecretário de inteligência. E, em 2012, fui convidado para ser o chefe da Delegacia de Homicídios. E a Delegacia de Homicídios, ela apura homicídios. Quem é responsável para apurar a organização criminosa denominada milícia é a Delegacia de Combate ao Crime Organizado e Inquérito Especial. Ou seja, a Delegacia de Homicídio, ela apura o crime mais grave praticado pela milícia. Então, a milícia hoje no Rio de Janeiro é um câncer, é um mal, é uma coisa muito horrível que faz com que mortes aconteçam. E eu lutei muito contra essas milícias. E hoje eu estou aqui em razão disso, em razão de eu ter brigado tanto contra essas pessoas. Então, a milícia hoje no Rio de Janeiro é um câncer que faz com que muitas pessoas sejam mortas, inclusive a vereadora Marielle e o motorista Anderson. Neste caso, senhor delegado Rivaldo, a sua afirmação confirma que o crime que ocasionou o assassinato da vereadora Marielle e do seu motorista Anderson é fruto de uma perseguição política da milícia do estado do Rio de Janeiro? Excelência, doutora Jaque Rocha, na época que a vereadora Marielle e o motorista Anderson, eles foram mortos, eu era chefe da polícia. Quem conduziu toda a investigação foi o delegado Giniton Lage. E ele chegou com provas técnicas contra esse Rony Lessa.
Lessa. E o Rony Lessa é um miliciano. Então, eu acredito, diante disso, que ele, sim, fazendo parte da milícia, foi a milícia que matou a Marielle. Rivaldo, e por que o senhor acha que o deputado federal Chiquinho Brazão o colocou como testemunha de defesa dele neste caso, do qual ele foi denunciado pela PGR e também agora acatado sua denúncia pelo STF em uma prisão preventiva em relação ao caso Marielle Anderson? Excelência, eu aceitei o convite, eu poderia ter negado o convite. Eu poderia sim ter negado o convite. Mas eu também, eu fui denunciado. Aqui é um momento que eu tenho de falar com Vossa Excelência e com o mundo, porque eu fui tirado da minha casa e me mataram e conduziram para cá e eu não fiz, a única coisa que eu fiz foi indicar o delegado que prendeu o Rony Lessa. Essa é uma possibilidade que eu tenho de falar, da minha família me ver, entendeu? Se eles me colocaram, agora eu quero deixar uma coisa clara para a senhora aqui, olha, eu quero que, vou tirar os óculos. Olha, desde o dia 31 de maio de 1969, ou seja, o dia que eu nasci, eu nunca falei com nenhum irmão Brazão, nem falei algo pessoal, profissional, político, religioso, espiritual, ou mesmo de lazer. Eu nunca falei com essas pessoas na minha vida. Na minha vida, eu nunca falei com elas. Eu não existo para eles. E eles não existem para mim, com todo o respeito que eu tenho ao ser humano. Mas eu nunca na minha vida falei com essas pessoas. E outra, Excelência, quando me foram na minha casa, eu dei meu celular, dei meu computador, dei tudo, dei senha, dei tudo. E sabe o que acontece, Excelência? Não encontraram nenhum contato meu com esses irmãos. Não encontraram nenhum contato comigo. E eu estou aqui quase 4 meses. E a única coisa que eu fiz foi indicar o delegado que prendeu o Rony Lessa com provas técnicas. Desculpa, Excelência, deputada Jaque, é porque é a única vez que eu tenho para falar. Desculpa, viu, a minha emoção. Senhor Rivaldo, durante a investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco, Vossa Excelência encontrou alguma evidência direta ou indireta que ligasse o deputado Chiquinho Brazão às atividades milicianas ou ao planejamento desse crime? Senhora, essa é uma pergunta muito importante, mas que deve ser feita ao delegado que conduziu a investigação. Neste momento da morte, o delegado está lá embaixo, eu sou o chefe da polícia, eu tinha 170 delegacias. Então, eu não posso responder. A única coisa que eu sei é que todos foram investigados. A única coisa que eu sei, inclusive os irmãos. É o que eu posso falar para Vossa Excelência. Então, o senhor confirma que já existia algum tipo de investigação, mesmo que indireta, dos irmãos Brazão neste caso? Sim, todos foram investigados. Toda a linha que apareceu foi investigada. E essas investigações que o senhor afirma ter certeza de que elas existiam, qual era a principal motivação para que chegasse no nome dos irmãos Brazão? Seria envolvimento com milícia ou algum tipo de atividade ilícita? Por que eles seriam investigados e colocados com tanta certeza, como o senhor colocou, acerca do crime de Marielle e Anderson? Na verdade, o delegado Giniton, todas as informações que chegavam para a investigação, ele abria uma ala para que fosse investigada.
É isso que eu falei para Vossa Excelência. E por que que essas outras linhas foram abertas e a do deputado Chiquinho Brazão e dos irmãos Brazão não foram? Não foram, sim, Excelência. Pelo que eu soube até agora, inclusive pelo meu advogado, que houve quebra de sigilos, deles e da família toda. Excelência, só para falar com a senhora, eu não tenho nenhum contato com esses dois irmãos. Nunca tive na minha vida. Nunca na minha vida eu tive contato, com todo o respeito que eu tenho a eles. Mas eu nunca tive contato com eles. E nunca vou achar, nem materialmente, nem espiritualmente, porque eu nunca tive contato com essas pessoas. Com todo o respeito que eu tenho a eles. Durante as suas investigações, Rivaldo, assim como você falou que indicou o delegado que prendeu Rony Lessa, né? Vossa Excelência encontrou essas evidências que envolvia os irmãos Brazão nesses esquemas também de grilagem de terras ou atividades ilícitas, ou estava relacionada apenas a delegacias de homicídio, a delegacia de homicídio especificamente? As minhas investigações, quando eu passei para a delegacia de homicídios, eu não consegui, na verdade, eu não vi nenhum homicídio praticado pelos irmãos. Agora, no que diz respeito à investigação da morte do Anderson e da Marielle, quem tem que responder isso, Vossa Excelência, é o próprio delegado Giniton. E eu queria aproveitar a senhora agora, por que eu escolhi o delegado Giniton para comandar as investigações? Vou lhe explicar, se Vossa Excelência me permite. Primeiro, ele foi um delegado importantíssimo na investigação da morte da juíza, lá no Rio de Janeiro. Ele participou ativamente. O Marcos, que é o comissário, participou efetivamente. O doutor Giniton tem quase 1000 locais de homicídio. Ele foi delegado assistente, ele foi delegado titular. Então, ele era completo. Naquele momento, é o delegado mais completo para investigar. Por isso que eu coloquei ele lá, Excelência. Vossa Excelência, mais uma vez, falou do que os irmãos Brazão, eles eram investigados. O senhor poderia detalhar por que eles eram investigados? Sim, Excelência, mas eu vou lhe falar, vou repetir para a senhora. Eu era, na época, chefe de polícia. Quem comandava as investigações, é o delegado Giniton Lage. Eu não posso chegar nessa miúça porque eu não influenciei, nunca influenciei em qualquer tipo de investigação. Muito menos essa. Era uma das coisas que eu mais queria, era poder apresentar quem matou Anderson e Marielle. E apresentei. Com base na sua afirmação, senhor Rivaldo, quais eram os crimes que os irmãos Brazão eram investigados? Com base na sua afirmação. Não, mas o que eu sei é que a investigação, dita pelo meu advogado, que a investigação mandou quebrar, pediu a quebra do sigilo deles. E, consequentemente, ele estava sendo investigado. Foi isso que eu falei. Mas por que a quebra de sigilo? Por que a investigação? Qual era o crime do qual os irmãos Brazão estavam sendo investigados? Olha, se existia uma investigação pelo homicídio, alguma coisa o delegado deve ter visto para fazer isso. Não somente ele, mas quase que todos os vereadores foram investigados. Senhor Rivaldo, na terceira pergunta feita ali para o senhor respondeu que tinha algumas investigações que não tinham a ver com o crime de homicídio. Quais crimes eram esses? Quais investigações eram esses relacionados aos irmãos Brazão? Excelência, eu não me recordo de ter falado isso não, mas o que a gente está falando aqui, o que eu estou falando é
da investigação da morte da vereadora Marielle do motorista Anderson, que foi feita pela Polícia Civil, elogiada reconhecidamente pelo STJ como um excelente trabalho. E mais, hein? O STJ, Excelência, disse que eu sequer participei da investigação. Sabe onde está escrito isso, Excelência? No IDC, Incidente de Deslocamento de Competência, número 24, que eu nem participei da investigação e estou no presídio federal. Vossa Excelência tem conhecimento de qualquer tentativa do deputado Chiquinho Brazão de interferir ou obstruir a investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e de Anderson Gomes? Olha, Excelência, vou dizer uma coisa. O Giniton, delegado Giniton, que investigou e prendeu, impossível alguém tentar fazer qualquer coisa com ele. Porque ele é corajoso e ele escreve bem. E ele não admitiria, em hipótese alguma, qualquer pessoa, seja qualquer pessoa. O senhor poderia detalhar quais foram as ações tomadas pela sua equipe para assegurar que a investigação sobre o caso do assassinato da Marielle Franco fosse conduzida de maneira imparcial e justa, apesar das pressões políticas? A primeira atitude que eu tomei foi colocar o delegado Giniton, que ele é corajoso e ele buscou a verdade. Tanto é que buscou a verdade que ele prendeu o Rony Lessa com provas técnicas. Então, a primeira foi essa, colocar o Giniton lá. E falar para ele que se qualquer coisa, que ele falasse com a gente, para não admitir qualquer tipo de influência. Durante a sua investigação, o senhor encontrou algum tipo de evidência robusta ou simples que trouxesse Chiquinho Brazão como envolvido no assassinato da vereadora Marielle Franco e de Anderson? Excelência, mais uma vez, nesse momento, eu sou chefe de polícia. Eu sou chefe de polícia, estou lá em cima. O Giniton está lá embaixo investigando. Além do Giniton, tem mais 170 delegacias. 170 delegacias. 170. Quem tem que responder isso é o delegado Giniton. E ele, no momento, ele vai responder. Só que podia convidá-lo para ele vir aqui para falar também. Senhor Rivaldo, quais foram suas principais conclusões e da sua equipe sobre a relação dos irmãos Brazão e figuras chaves dentro da milícia do Rio de Janeiro? Na minha investigação, eu não investiguei. Quem investigou foi o delegado Giniton. Então, ele é que tem que responder essa pergunta. Ele é que tem. Quais foram os motivos pelos quais ele pediu a quebra, quais foram os motivos pelos quais ele ouviu. Ele é que tem que responder, não sou eu. Vossa Excelência tinha conhecimento de um relatório produzido pela Inteligência da Intervenção do Militar no Rio à época, que incluía as investigações detalhadas sobre narcotráfico, milícia, situação fundiária desses grupos e também a investigação do assassinato da Marielle Franco? Não tinha não, Excelência. Não sei disso não. Vossa Excelência sabe informar se esse relatório foi oficialmente enviado para a Polícia Civil do Rio de Janeiro? Não, eu não tenho esse conhecimento não, Excelência. Por acaso, você sabe informar se esse relatório, que foi solicitado pela intervenção do Rio de Janeiro, ele pode ser encontrado, ou qual foi o destino dele devido à produção, já que o Rio de Janeiro estava sob intervenção militar? Não sei, Excelência. Desconheço. Quais foram as principais motivações da Subsecretaria de Inteligência do Rio de Janeiro para posicionar contra a sua indicação para a chefia da Polícia Civil? Não, eu não sei. Tem que perguntar ao secretário de Segurança à época. Não sei. Ele não me falou.
A única coisa que ele me disse foi que a minha escolha foi uma escolha técnica. Ponto. Ele falou isso para mim. O senhor confirma que a Subsecretaria de Inteligência não indicaria o senhor para a chefia da Polícia Civil do Rio de Janeiro? Olha, pelo que eu soube, sim. Pelo que eu soube, sim. Vossa Excelência pode comentar sobre... Excelência, eu só não sei quais foram os motivos. Porque se houvesse motivos robustos, com certeza o secretário de Segurança à época não teria me colocado. Entendeu? Vossa Excelência pode comentar sobre as alegações... Um minutinho, senhor Rivaldo, que eu acho que dá para o senhor responder a mensagem, toda a formulação da pergunta, que eu acredito que ajuda, inclusive, na elaboração da resposta do senhor. A Vossa Excelência pode comentar sobre as alegações de elementos da Polícia Federal que sugerem que a sua nomeação foi influenciada pelo senhor Domingos Brazão? Existem evidências concretas que sustenta essa alegação? Eu acredito que não. Em razão daquele momento que existia em que o governo era Michel Temer e o general Richard, eu tenho certeza que ele não sofreria qualquer tipo de influência de qualquer outra pessoa. Até porque, Excelência, em toda a minha carreira de 20 anos, eu não tive nenhum contato, eu nunca precisei, com todo respeito à classe política, de me socorrer do político para qualquer cargo. Eu tenho 18 lotações lá na Polícia Civil. Eu sempre fui convidado, eu nunca pedi para ir para qualquer lugar, ou ninguém me indicou para ir para qualquer lugar. Então, o senhor afirma que sua nomeação não foi influenciada por Domingos Brazão à época, tendo mesmo as alegações contrárias da Subsecretaria de Inteligência do Rio de Janeiro? Eu confirmo, até porque eu nunca tive contato com os irmãos Brazão. Se o relatório foi enviado para a Polícia Civil, quais foram as subsequentes decisões tomadas pela Polícia Civil à época, que estava sob intervenção militar, contidas em relatórios que possuía figuras públicas, grupos políticos envolvidos em séries de investigações envolvendo milícias, ações territoriais? Eu não tenho conhecimento desse relatório, Excelência. Se esse relatório foi para a Subsecretaria de Inteligência, lá, porque a Subsecretaria de Inteligência é acima da Polícia Civil, entendeu? Então, o senhor não sabe informar por que esses relatórios não foram encaminhados para a Polícia Civil do Rio? Não, eu não sei se eles foram encaminhados. Eu não sei. Senhor Rivaldo, qual seria o motivo concreto do deputado Chiquinho Brazão te colocar como uma das testemunhas de defesa dele? Excelência, eu não faço a mínima ideia, mas eu só aceitei porque no dia que foram me ouvir aqui, mesmo o Supremo Tribunal Federal determinando que me ouvisse logo após a minha condução, eu tinha essa possibilidade de falar ao público em geral a minha indignação. Eu estou indignado aqui. Eu já perdi 15 quilos. E a única coisa que eu fiz foi indicar o delegado que prendeu o Rony Lessa. Senhor Rivaldo, quais foram as principais conclusões da sua equipe em relação ao caso Marielle Franco e Anderson? A conclusão máxima foi que o delegado Giniton Lages, com um trabalho técnico, prendeu o Rony Lessa e ele está preso. Por que Marielle Franco foi assassinada? O que as suas investigações apontam? Ora, eu não sei por que ela foi assassinada. Quem tem que responder isso é o delegado que investigou.
Ó, eu queria aproveitar aqui a pergunta direta no que diz respeito a Marielle. Se a senhora me permite falar a meu contato com ela, a senhora me permite? Vou chegar nessa pergunta. Ah, tá bom. Se o senhor puder responder, por que prendeu o Rony Lessa? Somente pelo fato dele ser assassino ou por que não responder o porquê que Marielle foi assassinada? Ora, eu até agora, eu estou aqui preso por ter um mandante. E a única coisa que eu fiz foi indicar o delegado. Isso está muito estranho. Está muito estranho, porque existe a fala do Rony Lessa e existem outras linhas de investigação que foram desprezadas. Entendeu? Foram totalmente desprezadas. Agora, a motivação... Agora, uma coisa eu sei, que quem matou foi o Rony Lessa. Rivaldo, só mais uma vez aqui, para a gente poder já indo para os encaminhamentos, né? A Subsecretaria de Inteligência do Rio de Janeiro, ela se posicionou contrária à sua indicação da Polícia Civil. Alguns elementos sugerem que sua nomeação foi influenciada pelo Domingos Brazão. Qual a sua relação com os irmãos Brazão? Eu vou falar, tirando o óculos, vou falar para Vossa Excelência. Desde o dia 31 de maio de 1969, eu nunca tive qualquer relação com os irmãos Brazão. Nunca tive nenhuma relação com eles. Eu nunca tive. Eu não existo para eles e não existe para mim. É isso. E o que o senhor poderia ajudar a Comissão de Ética aqui a elaborar a não cassação do deputado Chiquinho Brazão a essa Comissão de Ética? Não entendi, Excelência. O que o seu depoimento poderia ajudar a não cassação do deputado Chiquinho Brazão a este Comitê de Ética? A essa Comissão de Ética? Eu não tenho nenhum vínculo com ele. Eu aceitei também para poder me defender junto aos senhores e à opinião pública, porque eu não tive essa possibilidade quando me ouviram aqui na Polícia Federal. O senhor acha que o parlamentar, deputado Chiquinho Brazão, ele é um parlamentar sério dentro das suas atribuições, não só aqui na Câmara, mas também no município do Rio de Janeiro, onde ele foi vereador? Excelência, como eu acabei de falar para a senhora, eu não tenho nenhum contato com ele. Eu não existo para eles não existem para mim. É isso. Eu não tenho que fazer juízo de valor. O que eu tenho que fazer é o meu juízo. Eu estou aqui preso há quase 4 meses, e a única coisa que eu fiz foi indicar o delegado que efetivamente prendeu o Rony Lessa. Senhor Rivaldo, então o senhor fala que dentro desse depoimento aqui, como testemunha de defesa do Chiquinho Brazão, qual seria a sua maior contribuição nesse espaço de defesa do deputado Chiquinho Brazão? Eu quero dizer para Vossa Excelência, para a senhora e para quem está nos ouvindo, eu não tenho qualquer vínculo, nada, eu não tenho nada com relação a eles, eu não tenho nada. Olha, inclusive, Excelência, eu dei meu celular, meu telefone, tudo para eles, tudo. E não acharam nada, e não vai achar porque eu não tenho contato com eles. Eu não existo contato com eles, eu não tenho contato com essas pessoas. Muito obrigado, senhor Rivaldo. Está concluída as perguntas, senhor presidente. Agradeço, deputada Jaque. Tarde. Deu para perceber aí o grau de conhecimento que essa senhora deputada tem sobre um interrogatório, né? Completamente leiga ela e a equipe de assessores dela. Não sabem elaborar nem as perguntas para poder fazer para um delegado. Foram completamente amadores. Mas
deu nisso daí, né? Vamos esperar os próximos capítulos dessa novela. Grande abraço a todos, até o próximo vídeo.